E aí, oitavo ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo aí de olho na aula, prestando atenção? Pois bem, hoje é o nosso último conteúdo da nossa terceira unidade, né? Já temos um teste marcado para a segunda-feira e a avaliação que será marcada pela escola, tá bom? Então, a aula da semana passada foi sobre reprodução de invertebrados, parte um, e agora nós vamos falar um pouquinho da parte 2, certo, gente? Vamos lá, vamos começar a falar de moluscos, né? O que é esse molusco? Eles possuem geralmente um corpo mole que pode ou não estar protegido por uma concha, certo? Como você vê a primeira imagem, a gente está vendo um caracol que está protegido por uma concha, e na outra imagem a gente está vendo um outro animal, né? Que não está protegido por essa concha, certo? Os moluscos, eles podem ser hermafroditas e possuir sexos separados. Quando a gente fala de hermafrodita, significa que esse animal, ele vai possuir os dois gametas, gameta feminino e gameta masculino. E sexo separado, que esse animal só terá apenas um dos gametas, ou feminino ou masculino. Mas, como que é a reprodução? Sexuada, certo? Sexuada porque vai ter a união dos gametas masculino e feminino e porque vai precisar de um outro ser para conseguir essa reprodução. Agora tem uma coisa. Os moluscos, existem animais que vivem em ambiente marinho e existem animais que vivem em ambiente terrestre. Quando a gente fala de todos os animais que vivem na água, né? Que vivem nesse ambiente, a fecundação vai ser externa, ou seja, será fora do corpo do animal, certo? De que forma? Os espermatozoides serão jogados na água junto com o óvulo e aí vai ter a fecundação. Mas, quando a gente fala dos animais que vivem em ambientes terrestres, a fecundação vai ser interna, que é o que? No interior do corpo desses animais. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam é qual invertebrado que eu acabei de falar? Molusco. Qual o tipo de reprodução? Sexuada. Como é o sexo desse animal, né? Ah, professora, tem animais que possuem sexo separado, só tem apenas um sexo. Tem outros animais que são hermafroditas, que têm os dois gametas. Beleza? E a fecundação ocorre de duas formas, dependendo do animal. Quais são as formas? Fecundação interna e fecundação externa. Muito bem. Vamos passar para os anelídeos. Quais são os animais chamados de anelídeos? São as minhocas, o sanguessuga e os poliquetos, certo? Mas, gente, também ocorre de forma diferente a reprodução, a depender do animal. Por exemplo, quando a gente fala aqui dos poliquetos, a fecundação vai ser externa, certo? Vai ser aonde? Vai ser no exterior do corpo do animal, ou seja, vai ser fora do corpo do animal, certo? E ela vai possuir sexo separado, indicando o quê? Que vai ter apenas um gameta, ou feminino ou masculino, ok? Só que em contrapartida, quando a gente fala das minhocas e do sanguessuga, a reprodução ocorre de forma contrária. Por quê? Porque esses animais, eles vão possuir um clitelo. O que é o clitelo e qual é a sua função? Gente, o clitelo, ele possui a função reprodutiva, certo? Mas o que é o clitelo? Observe a setinha, tá vendo aqui? No corpo desses animais, essas listrazinhas aqui, tá vendo? Ele na verdade são anéis. Esses anéis, eles vão estar ali, ó, na região anterior do corpo desses animais, ou seja, na frente do corpo desses animais, certo? Ó, dessa forma que vocês estão vendo aqui. Então, lembre-se, qual é a função do clitelo? Tem a função de reprodução. Vamos lá para vocês entenderem. Então, a minhoca e o sanguessuga, eles são seres hermafroditas, possuem o quê? Dois gametas, feminino e masculino. Ok? Como é a fecundação? É externa e interna? Não, professor, é cruzada. Que vocês vão entender daqui a pouquinho como é essa reprodução. Observem já essa primeira imagem. Tá vendo aqui? Dois animais que ambos são hermafroditas, né? Ambos têm os dois gametas, tem o espermatozoide e o óvulo, e eles estão unidos entre si pela região anterior, onde fica o clitelo, certo?
Vamos entender. Ó, como é que fica essas minhocas? Elas ficam aqui, ó, em sentidos opostos. É como se fosse a cabeça de uma vai ficar oposta à cabeça da outra, mas as duas barrigas vão ter que ficar grudadas para ver a reprodução, certo? Vamos entender. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho um animal A e tenho um animal B. O animal a cabeça está no lado esquerdo e o animal B, a cabeça está no lado direito, certo? E eles vão ficar unidos pelo clitelo, porque o clitelo que tem a função de reprodução, não é mesmo? Vamos entender aqui como é que acontece. No momento que eles ficarem coladas, né, pela região anterior em lados opostos, certo? Vai haver a troca de espermatozoide, ou seja, o animal A vai enviar seu espermatozoide para o animal B para poder fecundar o óvulo do outro. A mesma coisa vai ser o animal B. Vai pegar o seu espermatozoide, vai enviar para o óvulo do animal A e vai haver essa fecundação. Por isso que é chamado de fecundação cruzada, certo? Mas vocês até poderiam perguntar, mas professora, se eles são hermafroditas, por que eles não fazem a autofecundação? Não tem condições, gente, não pode de jeito nenhum, porque os órgãos reprodutores impedem esse tipo de fecundação, certo? Então vai precisar de um outro animal, só que quem vai fecundar são os espermatozoides de ambos. Um vai fecundar um óvulo do outro. Da mesma forma aqui, ó, trocou o espermatozoide. Aí, ó, no momento que troca o espermatozoide, essa troca de espermatozoide é feita do quê? Esses espermatozoides, eles estão armazenados em uma bolsa. Essa bolsa é chamada de vesícula seminal, que são transferidos um para a outra minhoca, certo? Após essa união, essa fecundação, o clitelo, ele vai produzir um casulo de muco, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Esse casulo de muco vai ter o que? A liberação dos óvulos, certo? E aos poucos ele vai se desprender do clitelo, como se fosse escorregadio, e vai deslizar pelo corpo do animal, como vocês estão vendo aqui na terceira imagem. Então, os óvulos vão ser liberados no interior desse casulo. Tá vendo aqui? Ó. Aí o que acontece? Aí o casulo do muco que contém os ovos vai continuar a deslizar até sair. Então, no momento que sai, vai nascer os filhotes parecido com os adultos, da mesma forma, são filhotes jovens, da forma que é falado. Certo, pessoal? Então, a fecundação cruzada ocorre dessa forma. Aí, eu preciso que vocês entendam, né? Alguns animais, eles têm um tipo de desenvolvimento chamado, no momento da reprodução, de desenvolvimento direto e indireto. O desenvolvimento direto ocorre o quê? Não há nenhum estágio de larva, não há produção de larvas, certo? Ou seja, o ovo ele vai explodir, vai eclodir, ele vai liberar um animal jovem semelhante ao adulto, certo? Já no desenvolvimento indireto, vai ocorrer a forma de larva, ou seja, que vai sofrer várias transformações ao longo da vida, que é chamada de metamorfose. Não tem aquela música que tem uma parte que fala assim, eu sou metamorfose ambulante, ou seja, porque eu sou aqui, eu estou me transformando. A cada momento a gente se transforma, a gente se modifica. Certo? Então, existem animais que já nascem jovens, semelhante a um adulto, não tem nenhum tipo de mudança. Então, quando esse animal já nasce parecido a um adulto e não tem mudança, ali a gente está falando de um desenvolvimento direto. Quando a gente fala do desenvolvimento que tem a larva, aí depois da larva vai ter o ovo, depois vai virar um outro animal, até se transformar no animal que vai passar por várias metamorfoses, aí sim é o desenvolvimento indireto. Então, se você olhar essa imagem 1 do papagaio e a imagem do sapo, a imagem 1 já tem aqui, ó, um pintinho, não tem um ovo, mas já tem um pintinho, aí tem o pintinho crescendo, não é nem pintinho, perdoe, é um papagaio, né? É uma ave, né, na verdade. E tem a imagem 2, certo? Tem o ovo dá origem à larva, o dia que tá aí. A larva, isso aqui é como se fosse, isso aqui, ó, gente, ó, é ela se transformando até se transformar
no animal que nós estamos vendo. Então, qual é o desenvolvimento dessas duas imagens? Aí, se vocês olharem, a primeira imagem vai ser desenvolvimento direto. Por quê? Porque não tem larva. Porque o animal, ele já vai nascer jovem, semelhante ao adulto, igualzinho. Já a imagem 2 é indireto. Por quê? Porque o animal vai passar por várias transformações. Então, para vocês entenderem, lembre, desenvolvimento direto não tem estado larval, não possui larva. No desenvolvimento indireto, possui um estado larval. Lembre-se, no direto, no direto não tem metamorfose, não tem transformação. Porém, no indireto já tem. Ok? Só que no desenvolvimento indireto, como a gente sabe que existe metamorfose, temos dois tipos de metamorfose. Metamorfose completa e metamorfose incompleta. Então, ó, na completa, a forma do animal na fase larvar é completamente diferente da forma na fase adulta, certo? Já a metamorfose incompleta, a forma do animal na fase larvar é semelhante à forma do animal na forma adulta, apenas desenvolvendo asas. Então, quando a gente fala de metamorfose completa, ou seja, é um animal, como nessa imagem aqui anterior, se você olhar aqui nessa imagem anterior, essa aqui será uma metamorfose completa, porque ele passou por todas as transformações, ele é um animal completamente diferente quando nasce ao que se transformou adulto, certo? Então, a metamorfose completa é quando o animal é completamente diferente de quando nasceu. A incompleta é quando o animal que está na fase larvar é parecido com o que vai se tornar lá no futuro, quando se transformar em um adulto. Aí vamos falar agora dos aracnídeos, certo? Eles são representados por quem? Escorpiões, aranhas, opilões, ácaros, carrapatos. Então, a maioria vive na terra, em diversos ambientes e até mesmo na pele dos animais, como a gente sabe dos carrapatos, né, dos nossos cachorros. Lembrando, gente, o carrapato, quem tem animal em casa, eu sei que mesmo o cachorro, a gente lavando, cuidando, sempre vai surgir carrapato ou pulga, tem que ficar de olho sempre. Se por acaso aquele carrapato, alguém resolver tirar do animal e não matar, não eliminar ele e deixar lá no quintal, no solo, aquele carrapato pode ficar até 8 meses sem alimentação nenhuma e vivo, certo? Então, por isso, o indicado, se tiver cachorro e tiver carrapato, é pegar com uma pinça e retirar o carrapato e matar. Não pode deixar ali de forma nenhuma, certo, gente? Então, gente, alguns representantes vão possuir veneno que utilizam para capturar suas presas. Então, os aracnídeos, os sexos são separados. Cada um vai ter o seu gameta masculino e feminino, cada um no seu animal. E o desenvolvimento é direto. Por quê? Porque não há estágio de que, gente? Larval, certo? O ovo vai liberar o animal jovem semelhante ao que? O adulto, ok? E a fecundação é interna dentro do corpo do animal, beleza? Vamos lá, tá acabando. Vamos falar agora dos insetos. Os insetos, eles possuem sexo separados. Então, quer dizer que tem apenas um gameta, certo? A fecundação é interna. O que é fecundação interna? Dentro do corpo do animal. Isso! O desenvolvimento pode ser de duas fases, indireto e direto, dependendo de quê? Do animal. Vamos analisar aqui dois casos. Aqui eu tenho uma aranha. Olha, gente, um ovo deu origem a uma ninfa, que é uma aranha jovem. Essa ninfa foi crescendo até se transformar... Desculpa, não é aranha, é barata. Até se transformar numa barata adulta, certo? Então, pessoal, qual é o desenvolvimento dessa barata? Eu quero que vocês me digam. Tem estágio larval? Sim ou não? Não ouvi. Não, né? Não tem estágio larval. Então, quer dizer que o desenvolvimento é o quê? Direto. Isso, muito bem. E a metamorfose incompleta. Por quê? Porque esse animal, ele não tem nenhum tipo de mudança, ele não passou por nenhum tipo de metamorfose. Da forma que ele nasceu, ele cresceu e ele se tornou adulto. Aí agora eu tenho aqui uma imagem, né?
que está no livro de vocês, na página 163. Não está dessa forma, mas só tem a fase, né, da metamorfose. Aqui eu tenho um ovo. O ovo vai dar origem à larva. A larva vai dar origem à pupa no número 3. E a pupa vai dar origem a um animal. Você vê que é completamente diferente. A borboleta, ó a diferença. Aí eu quero que vocês me digam, tá na cara, que desenvolvimento é esse? Indireto. Por quê, professora? Porque ocorre a forma larval. E a metamorfose é o quê? Completa. Metamorfose é transformação, certo? Nós, seres humanos, será que nós passamos por metamorfose? Eu quero que vocês me respondam isso. Será que de quando a gente nasce até hoje, no caso vocês na fase da adolescência e eu na minha fase adulta, será que houve mudanças? Quero que vocês pensem nisso. E, por fim, por último, vamos falar, por último não, ainda falta mais um. Vamos falar dos crustáceos, certo? O crustáceo, eles podem ter desenvolvimento dos dois tipos, direto ou indireto, certo? A gente já sabe que o desenvolvimento indireto tem larva, no direto não tem larva. Eles possuem sexo separados, ou seja, cada um tem o seu gameta, masculino e feminino. A fecundação é interna, então quer dizer que a fecundação ocorre dentro, no interior do corpo do animal, certo? Pronto. Então, gente, do crustáceo, vocês só vão saber isso. Ele se desenvolve de duas formas, direto e indireto. O sexo é separado e a fecundação é interna, certo? Se a gente tá falando de sexo separado, né, gente, tá na cara que a reprodução é sexuada, que existe gametas envolvidos aí. E agora, pessoal, vamos falar dos equinodermos, né? São animais marinhos que apresentam um esqueleto interno formado por placas calcárias, certo? Como a estrela do mar, eles são animais mais endurecidos, diferente da minhoca, do sanguessuga, dos crustáceos, certo? A reprodução é sexuada e a fecundação é externa. Olha o que acontece. Eu quero que vocês me digam que desenvolvimento é esse, ó. Ela vai se transformar numa larva. Da larva da letra B, vai ter uma larva braquiolária, depois vai ter a metamorfose e por fim o adulto jovem. Então tá na cara que esse desenvolvimento dela, já que tem larva, quer dizer que é um desenvolvimento indireto. Quer dizer que ela sofreu metamorfose. Se ela sofreu essa metamorfose e passou por outras modificações até se transformar no animal, na estrela do mar que ela é, então quer dizer que ela fez a metamorfose dela completa. Certo, pessoal? Aqui, ó, desenvolvimento indireto, como eu acabei de falar. E, pessoal, eu quero saber se vocês têm dúvidas. Todas as nossas aulas dessa unidade, a gente falou basicamente de reprodução, certo? Falamos de reprodução, falamos as formas de reprodução, nós voltamos para nossas células eucariontes, procariontes, para que vocês lembrassem, recordassem do ano passado. Falamos de plantas, com sementes, sem sementes. Então, falamos basicamente da natureza, certo? Do meio ambiente e de tudo que nele está, que nele vive. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, você já sabe. No outro aplicativo a gente podia ali estar conversando, mas agora vocês podem mandar a dúvida de vocês no nosso grupo de WhatsApp. Não fique calado não. E eu agradeço muito que sempre que acaba a aula, sempre tem alunos que vêm no meu privado e me fazem perguntas. Professora, eu não entendi isso, poderia me explicar? Isso para mim é um prazer, gente, que é o meu trabalho, é o meu dever e é o meu papel, sabe? Então, para mim, quando eu tô dando uma aula e o aluno não consegue compreender, me pergunta, porque eu tenho um imenso prazer de esclarecer a dúvida de vocês. Beleza? Estuda pro teste na segunda-feira. E eu sei que eu não vou ter resultados ruins nessa turma, nem nenhuma turma da escola, porque vocês são demais, viu? Vocês representam, fazem tudo direitinho. Eu agradeço bastante mesmo pela contribuição de todos, por todo esse momento que a gente está vivendo difícil, mas vocês estão aí se superando. Valeu, gente. Brigadão. Mais uma vez, não terá atividade para casa, porque vocês têm teste segunda-feira, então vou deixar para vocês estudarem, tá bom? Beijo, fica com Deus.